Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um episódio aqui do nosso podcast Cristianismo Inteligente. Estamos agradecidos a Deus por esta oportunidade, por estes momentos em que estamos desfrutando aqui, de muito conhecimento, os nossos convidados sempre trazendo suas experiências de vida, seu conhecimento, dentre o período de formação na área da teologia, nas demais áreas, de formação, e muita gente tem sido alcançada e estão dando o retorno para nós, falando aí os, os resultados, as influências, que tem recebido a partir dos nossos convidados. Então, você que tem nos acompanhado, continue. Quem ainda não é inscrito, se inscreva. Curta os nossos vídeos, compartilhe. Podem fazer comentários, sugestões. Nós estamos trazendo várias pessoas a partir das sugestões que estamos recebendo, Tanto no canal Cristianismo Inteligente, como também lá no nosso Instagram, Professor Cláudio Ananias. E você pode então fazer comentários lá e sugestões. Nós vamos estar analisando também e convidando as pessoas. E o episódio de hoje é um episódio de testemunho, de história de vida, de ministério cristão. Tem algumas playlists lá no nosso canal, ou aqui, no nosso canal. Playlists sobre pastores, entrevistas com pastores. Tem algumas playlists também sobre missionários. Só os episódios que nós entrevistamos os missionários. Tem também sobre assuntos teológicos diversos. Filosofia cristã. Então tem um material muito interessante. E hoje a gente vai conversar sobre teologia. Só que de uma forma diferente, E eu convidei para isso a minha coordenadora, eu vou chamar assim, E é a nossa querida irmã Arlete. Irmã Arlete, seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu agradeço a oportunidade, primeiramente ao nosso Deus, porque é Ele que proporciona coisas assim na nossa vida. Ele me conhece, Ele sabe da minha timidez, Ele me conhece por inteiro, Uhum. E eu peço a vocês que estão ouvindo, que vão assistir, que vejam isso como a mão do Senhor operando na vida da gente. É o Senhor quem faz essas coisas. Não é nossa capacidade, não é porque a gente tem condições, mas é o Senhor que faz. E aí a gente obedece. Muito bem. Marlete, eu vou fazer diferente do que eu faço nos outros, assim, que eu sempre apresento os convidados falando da formação acadêmica, Mas eu vou fazer diferente porque eu vou deixar que a senhora vá contando, sua formação. Então, assim, só uma síntese, pessoal. Nós vamos conversar sobre experiências pessoais da irmã Arlete e nas instituições de ensino teológico, ao longo do tempo. E vai ser conversa sobre vida pessoal, sobre a formação acadêmica, sobre as instituições em que ela esteve contribuindo na área da coordenação, do ensino e da nossa STEADEP também, que aí é o período maior, a nossa escola teológica. Pronto. Então, começando do começo, vou começar do nascimento. Agora não precisa ser do nascimento biológico, não. Do nascimento novo em Cristo, Quando foi que a senhora se converteu? Meus pais aceitaram Jesus e eu tinha 2 anos de idade. É tanto que eu nem fui batizada na igreja católica porque eles pensavam em fazer esse batismo um tempo depois. Então, quando eles aceitaram Jesus, eu tinha 2 anos de idade. Eu fui criada no Evangelho. Sim.
E teve algum momento assim, eu, por exemplo, meu caso também, né? Fui criado no Evangelho. A gente diz assim, nasceu, né? Na igreja eu entrevistei o pastor Kleber, pastor Kleber Sim. Maia, e ele disse que só não nasceu dentro da igreja porque não tinha uma sala de cirurgia. E eu também fui assim, né? Assim, meus pais ainda na juventude se converteram e a gente nasceu todos os filhos dentro da igreja, né? E nunca saímos. Mas eu me recordo do momento em que eu fiz uma confissão de fé, né? A partir de de um estímulo da minha mãe, em um momento de oração familiar, né? Ali em casa. Teve algum momento assim que lhe marcou nesse sentido? Como eu disse, meus pais aceitaram Jesus, eu tinha 2 anos de idade, mas quando eu atingi uma certa idade, uns 15 anos, eu deixei de frequentar muito a igreja. Não deixei de orar, não deixei de ler Bíblia, mas frequentar os cultos eu parei um pouco. Até aos 13 anos, 14 anos mais ou menos, eu cantei no conjunto infantil da igreja, da congregação de Sé Rosado. Quando eu saí do conjunto infantil, eu acho que a questão de sair do conjunto infantil e ficar lá no meio da igreja, aí eu fiquei meio deslocada. Eu não fui para outro conjunto, não tinha outro. Então eu fiquei meio deslocada e eu acho que isso ajudou com que eu deixasse de frequentar a igreja. Sim. E depois voltei, graças a Deus, né? O Senhor sempre me segurou, me sustentou. Eu costumo dizer que o Espírito Santo sempre esteve do meu lado, me dando livramentos, me dando sabedoria, me guiando. E era mais ou menos que idade quando a senhora retornou? Depois que eu casei, Ah, então passou um tempinho, né? passei. Sem frequentar, sem ir aos cultos. Isso. Sem ir aos cultos. Passei esse tempo. Então, aí depois que eu casei, aí eu retornei ao lar cristão, né? A igreja. E até hoje, graças a Deus. E quando a senhora conheceu o irmão Marto, professor Marto, ele também não era evangélico? Não, ele não era evangélico, ele era católico, né? Sim. Então nós nos conhecemos e eu tive o temor, ele começou a falar em casamento e eu tive temor de casar com ele sem ele ser crente. Eu não estava frequentando a igreja, os cultos, mas eu era crente. Então eu fui procurar saber do Senhor se o Senhor permitia que eu casasse com ele. E o Senhor permitiu. E naquela tarde, o Senhor falou comigo através de profecias, inclusive que em breve eu ia casar, quer dizer, foi só 6 meses depois. E abri minha madre, porque eu venho de um histórico familiar da parte do pai, de mulheres estéreis. De 3 tias, 2 não tiveram filhos. Meu pai tinha prima, tinha tia, tinha irmãs que não tinham filhos. E eu tinha medo que isso acontecesse comigo. Sim. E nessa tarde que o Senhor permitiu o meu casamento, o Senhor disse para mim que ia abrir minha madre e ia me dar filhos. E nós temos 3 filhos, 2 filhos homem e no meio uma filha. Sim. E hoje já netos, né? Hoje nós temos 6 netos, um casal de cada filho. Ah, deu tudo bem certinho, né? Um casal de cada filho. Uhum. Muito bem. Diga aí os nomes. O mais velho, você quer dizer? Sim, dos filhos e dos netos. O mais velho é Micael, a filha Andressa e o mais novo Abidã. Aí os netos, vamos começar pelos mais velhos.
A Daça, Arthur, são os dois mais velhos. Aí depois vem Suriele, tem Suriele, Reuel, Rebeca e Tito. Tito? Muito bem, homenagem ao personagem bíblico. A mãe foi quem escolheu, né? Ela disse que ia botar um nome bíblico. Sim. Por causa do personagem, né? Por causa de Tito, da Muito Bíblia. bem. Pois bem. Agora a formação acadêmica. Bem, eu sou formada em letras. Eu comecei o curso de letras aqui em Natal, cursei até o 3º ano, mas concluí no Rio porque casei com um militar, então, para continuar... Fica passeando, né? Aí a Universidade Federal do Rio de Janeiro entrou em contato com a Universidade Federal daqui de Natal e fez a minha transferência, né? Casada com militar, federal, então... Aceitou tranquilo. Eles levaram a minha transferência. Mas eu não terminei na UFRJ. Porque, como o senhor disse que abrir minha madre ia me dar filhos, eu não evitei. Então, eu engravidei com 1 mês e 15 dias de casada. Olha. 1 mês e 15 dias de casada, eu engravidei. Porque o senhor disse que ia abrir minha madre, então eu não ia... fechar. De jeito nenhum, né? Quem sou eu para atrasar os planos do Senhor, né? Verdade. Aí passei 3 anos com a faculdade trancada, porque tive os filhos, morava muito distante, e depois eu transferi para a FEUC, que era mais perto da minha casa também, lá no Rio de Janeiro, e foi quando eu terminei. Aí, um curso que duraria 4 anos, eu fiz em 5, quase 6 anos. Por causa das trocas, das transferências de uma faculdade para outra. Sim. Mas concluiu. Eu concluí letras, né? Tenho licenciatura plena em português, literaturas, nessa formação acadêmica. E depois é que veio a formação teológica, né? A porta de entrada para a escola teológica foi a minha formação, foi a minha licenciatura em língua portuguesa. Porque tem uma disciplina na formação teológica que é língua portuguesa, e aí a senhora foi chamada, foi isso? Sempre teve. Como foi? Quando nós moramos um tempo no Rio, Marto veio transferido para Natal, ele já crente, resolvemos fazer o curso de teologia. Começamos na Estiadeb. Foi o nosso primeiro curso médio. E nesse tempo, a professora de português foi chamada para ocupar uma vaga que estava reservada para ela. E a escola ficou sem professor de português. E como eu era formada em letras, com habilitação em língua portuguesa, eu fui indicada para substituir essa professora. E eu dei aula na minha turma. Não é bom, não. A experiência não é muito boa, não. Já fica a dica aí, né? Mas a porta de entrada para escola teológica, para a instituição de ensino teológico, foi língua portuguesa. Sim. Então, eu entrei para dar aula na minha turma. Quando foi no ano seguinte, nas aulas de didática, eu, como já tinha uma carga horária vasta nessa área, então eu saía da sala e ia para a sala, para a classe dos alunos novos, para dar aula também de língua portuguesa. Isso nos anos de 1985 e 86. Aqui na Estiadeb, aqui em Natal. Mas aí passou esse tempo e vocês se formaram, a senhora e... Terminamos em dezembro, em janeiro ele viajou para o Rio. Foi transferido. Então a transferência dele para Natal foi só para vocês se formarem? Depois... Foi somente.
Foi somente para isso. E aí vocês voltaram para o Rio de Janeiro, Eu, já formados em teologia, e lá começaram então a trabalhar nessa área, né? foi o seguinte, como ninguém nos conhecia, então resolvemos fazer o curso outra vez. Ah, foi? Foi, resolvemos fazer o curso de teologia outra vez. Aí um colega de Marto, militar, que provavelmente você conhece, pastor Derivaldo, ele Sim. disse lá na escola que a gente já tinha um curso de teologia. E aí faltou o professor de português de novo. Faltou o professor de português de novo. Que ela era a coordenadora pedagógica do IBMC, Instituto Bíblico Missionário Canaã, da Igreja do Pastor Gesiel, onde começamos a fazer novamente o curso. E aí, como descobriram que a gente já tinha um curso e eu tinha formação em letras, professora de português, novamente lá vou eu dar aula na minha turma de língua portuguesa. Sim, vocês já estavam matriculados no curso. Já estávamos fazendo o curso. Ninguém sabia que a gente não tinha um curso. Ninguém sabia que a gente já tinha um curso, não. Entendi. Antes de falar mais detalhes sobre esse período que a senhora teve com o pastor Gesiel, teve também a senhora também teve uma pós-graduação, né? A pós-graduação foi depois. Foi bem depois. Foi depois. Sim. Agora tem um testemunho aqui e eu fiquei curioso quando eu vi o título, né? Pepitas de prata a serem vendidas. A serem vendidas. É o seguinte. Antes de eu começar a dar aula de português na Estiadeb, eu tive um sonho. E o sonho foi o seguinte. Eu estava na Estiadeb, na sala da Estiadeb, não tinha professor, estava todo mundo conversando. Aí chegava uma jovem, conversava comigo, abria a minha mão e na minha mão tinha umas pepitas de prata. Ela segurava a minha mão e dizia: o Senhor mandou lhe dizer que essa prata não vai ser vendida fora. Essa prata vai ser vendida aqui. Vai chegar um homem e vai comprar essa prata. Você não vai vender essa prata fora. Então esse é o testemunho. A senhora estava onde? Quando? Dentro da sala de aula da Estiadeb, que estava sem professor. E estava todo mundo, quando a sala não tem professor, fica todo mundo conversando, né? E eu estava também conversando com outras pessoas, quando essa jovem chega e se dirige a mim e fala isso para mim. O Senhor mandou lhe dizer. Aí pegava na minha mão, quando abria a minha mão, tinha umas pepitas de prata na minha mão. E ela dizia: essa prata, o Senhor manda lhe dizer que essa prata não vai ser vendida fora. Vai ser vendida aqui. Vai chegar um homem e vai comprar essa prata. Agora, abro parêntese. Por que ela disse não vai ser vendida fora? Porque quando nós chegamos do Rio, aqui em Natal, eu trazia um cartão de apresentação de um dos tios de um colégio de renome aqui em Natal, para eu dar aula naquele colégio. E aí, eu ao invés de chegarmos logo do Rio e ir logo lá no colégio, não. Eu passei uns 15 dias. Quando eu cheguei lá, a vaga estava ocupada. Só tinha vaga, ia ter vaga à noite. E à noite eu ia fazer o quê? Fazer o curso de teologia. Então, eu estou esperando até hoje. Não fui chamada ainda. Por isso que, no sonho, ela dizia: essa prata não vai ser vendida fora. Essa prata vai ser vendida aqui. E eu, depois que me formei, que comecei a fazer escola teológica, eu nunca trabalhei fora de escola teológica. Nunca. Isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente vai fazer um projeto, pode ser qualquer projeto, no seu caso, uma formação acadêmica, né? E a gente não tem ideia do que é que Deus está fazendo naquele projeto para
aproveitar lá na frente, né? Porque Exatamente. a senhora não entrou na licenciatura de letras dizendo assim, vou me formar em letras para ser professora de português num curso teológico. Para você ter ideia, eu nem queria fazer letras. Eu tinha colocado outras 2 opções. Letras, como nessa época eram 3 opções, eu botei letras no meio, para eu não ficar em letras. Se eu tirasse uma média alta, iam respeitar a minha primeira opção. Se eu tirasse uma média baixa, mais baixa um pouco, iam me colocar na terceira opção. Letra jamais, porque precisava de uma nota maior do que a minha primeira opção. E aí eu fui classificada em letras. Então o Senhor direcionando tudo. É verdade. E só dei aula de português, depois que entrei na escola teológica, só nessas 2 ocasiões. Sim. Na minha sala, na minha classe, somente isso. Nunca mais. Agora, vamos voltar para o Rio? Vamos. O tempo com o pastor Gesiel Gomes, né? E a Escola Teológica do Rio de Janeiro. Na Ilha do Governador, né? Isso, na Ilha do Governador. Lá nós ficamos de 1985 até 1987, desculpem, até 1995. Nesse período, eu ocupei o cargo de coordenadora pedagógica durante 2 anos. Me conte como foi essa chamada, que eu me lembro, acho que a gente conversou já sobre isso. Uhum. Como foi que ele chamou? É o seguinte, a professora de português, eu não disse que eu voltei a fazer a mesma coisa aqui da Estiedeb, a dar aula de português. A coordenadora pedagógica era formada em letras e dava aula de português. Mas ela foi para as missões acompanhando o esposo. Então ficou vago a português na turma e a coordenação pedagógica. Então, eu entrei para dar aula de português e também para ocupar o lugar dela na coordenação pedagógica. E aí foi um período de 2 anos e meio. Mas essa chamada para lá, porque parece que o pastor Gesiel tinha uma direção, uma proximidade na escola, né? Tinha. Ele tinha uma proximidade muito grande na escola. Quando eu entrei como coordenadora pedagógica, o diretor era o pastor Jadiel Gomes. Era o filho do pastor Gesiel. E depois, o filho do pastor Gesiel viajou para os Estados Unidos, foi embora para os Estados Unidos, e quem ocupou o lugar dele na direção da escola foi o pastor Wagner Tadeu Gabi. Sim. Que muita gente aqui em Natal conhece ele. Como comentarista das lições bíblicas, né? Mas ele foi diretor do Instituto Bíblico Missionário Canaã. E eu fui coordenadora pedagógica no período em que ele estava como diretor. Sim. Mas por força de ofício, como ele era capelão do Exército, então ele foi morar muito longe da Ilha do Governador. E ficou inviável para ele dar assistência como diretor ao IBMC. Então eu fiquei, juntamente com a tesouraria, a secretaria, com o pessoal que trabalhava, orando, pedindo ao Senhor para mandar um diretor para substituir o pastor Wagner. Aí no dia da formatura, que eu achava que o pastor Wagner ia para se despedir, né, porque já fazia uns meses que ele não tinha condições de dar assistência como diretor à escola, ao IBMC. Então estávamos orando para o Senhor mandar um diretor. E eu estou lá muito bem sentada como coordenadora pedagógica, né, na formatura. O pastor Gesiel sai do púlpito, se aproxima de mim, por trás da minha cadeira, e diz que vai me anunciar como diretora. Ali eu só faltei ter um infarto. Eu disse, eu não sei ser diretora não, eu só sei ser coordenadora pedagógica. Aí ele, Marlete, o púlpito está me esperando. Aí eu olhei assim e disse, aceito. Porque o púlpito estava vago
E ele precisava voltar, ele estava em meio à formatura, né? Ah, Era a fala dele, do presidente do conselho. sim. Então, o pastor presidente da igreja e o presidente do conselho deliberativo do IBMC. Aí ele voltou lá e anunciou. E anunciou meu nome como diretora. E a senhora assumiu a direção e passou. No dia seguinte. Pronto. No dia seguinte. Aí foram mais 4 anos. Ao todo, 6 anos e meio. No IBMC. Muito bem. E Marto também foi coordenador, né? Foi coordenador administrativo. Sim. E também a Faetel. Nesse período em que eu era diretora, esses 6 anos, Uhum. né? Aí a Faetel, pastor Gesiel, trouxe a Faetel para levou para o Rio de Janeiro e ela ficou hospedada um núcleo no IBMC. Então eu coordenava o curso da Faetel no IBMC na Ilha do Governador. Entendi. Então, a Faetel ficou abrigada lá todo o tempo que eu estava lá. Quando nós viemos para Natal, continuou lá. Eu não sei hoje como é que está, porque eu acho que não mais, mas ficou muitos anos. E aí a implementação dos trabalhos durante a sua O gestão, tempo, né? né? Esse tempo. Então, eu tenho aqui algumas coisas que nós fizemos. Por orientação do pastor Gesiel Gomes, ele era uma pessoa muito presente no Instituto, inclusive porque era na própria igreja, né? Uhum. Porque lá na Ilha do Governador, você mora ou na montanha ou no vale. Então, a igreja tinha a seguinte característica. A porta de entrada da igreja era na altura da rua, mas para baixo ela tinha como é que a gente pode chamar isso? Era o subsolo, tinha a construção embaixo. Né? Então o instituto era lá embaixo. Eram 10 salas e tinha um salão grande, que era onde havia o devocional, que juntava toda a escola e lá fazia o devocional antes de ir para as salas de aula. Então, o pastor Gesiel, por orientação dele, como eu disse, ele sempre foi uma pessoa muito presente, inclusive ele dava aula no instituto, então eu reservava uma disciplina, tipo ética pastoral, no dia que ele estava com disposição de tempo para dar aula, então ele levava um tema dentro do conteúdo daquela disciplina. Quando ele estava viajando, ou então quando ele não podia, então eu tinha um professor que substituía e continuava com o conteúdo programado, desenvolvendo o conteúdo. Agora, quando o pastor Gesiel estava, ele dava aula no instituto. Eu fico imaginando como era uma aula com o pastor Gesiel, né? Pois é. Porque a pregação dele já era uma aula. Então, ele era uma pessoa muito presente. Ele era uma pessoa muito presente no instituto, né? Então, por orientação dele, nós implementamos algumas coisas lá, como ele me pediu para montar um curso para obreiros e esposas. Você sabe que obreiro, o dia do culto na congregação é o dia contrário ao que tem no templo central. Não é? Então, eu montei um curso para os obreiros e esposas em dias alternados, que eles pudessem frequentar. É como aqui. O daqui foi a ideia que eu trouxe de lá. Eu montei em cima da ideia, da inspiração que o Espírito Santo me deu para fazer lá no Rio de Janeiro. Sim. Então, eu trouxe a ideia e aqui eu fiz muito parecido.
um pouquinho diferente, as características, porque inclusive eu já estava com experiência. Sim. Porque o de lá eu não tinha experiência. Lá a senhora aprendeu a fazer, né? Pois é. Aqui o senhor... Disse, o que você aprendeu lá, faz aqui. Pois é, né? Eu não botei você para aprender lá, pois agora faça aqui. Só, irmã Arlete, uma pausazinha aí, para quem está assistindo e que não é desse contexto, né? É porque, assim, os cultos do Templo Central, eles ocorrem na segunda-feira, na quarta-feira, né? Segunda, quarta e sexta, né? E na sexta. Durante a semana, né? Durante a semana. O domingo, em todas as congregações, tem o culto. Isso. Mas durante a semana é segunda, quarta e sexta. E aí, nas congregações, é terça e quinta. Exato. Então, um obreiro que está à frente de uma congregação e tem que dar assistência na terça e na quinta, ele não teria como fazer o curso teológico, porque o curso tem aula todas as noites, né? Então, esse curso para obreiros e esposas, ele vai suprir exatamente essa demanda deles, Exato. né? E oferece na segunda e na quarta, que são dias diferentes dos cultos. Uhum. É assim? Isso. Agora, como é apenas 2 dias da semana, isso acarreta um tempo maior, né? Exatamente. Para a formação. A diferença do curso de lá, do Rio, né? Do IBMC para o daqui, foi que o daqui, como eu já estava com mais experiência, então o que eu fiz? Eu, ao invés de diminuir a carga horária da disciplina, eu aumentei a quantidade de dias letivos. Isso alterando, ao invés de 2 anos, 3 anos. Sim. O daqui, da Estiadeb aqui em Natal. Uhum. Né? Para suprir, para que eles tivessem uma carga horária igual a um curso médio, né? Sim, e cumprindo todas as disciplinas. E tivesse o certificado de um curso que é reconhecido pelo SEC-CGADB. Uhum. Então, vamos falar também sobre esse reconhecimento aí lá na frente. Pronto, pode continuar. Viu? Aí ele pediu também, o pastor Gesiel também pediu que eu criasse um curso de bacharelado livre em teologia, porque lá não tinha o curso de bacharelado. Quando nós chegamos, lá só tinha o curso médio. Então ele pediu que eu organizasse, fizesse o curso, preparasse o curso de bacharelado. E também que esses cursos fossem reconhecidos pelo SEC-CGADB, Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Que é a Convenção Geral da Assembleia de Deus. Exato. Então, eu preparei todo o currículo, preparei toda a documentação, tudo, para que o curso fosse reconhecido pelo SEC-CGADB. Lembrando que quando a gente coloca essa palavra livre, bacharelado livre. Esse livre significa que não é reconhecido pelo MEC. Isso. Não é que a teologia seja livre e se vai ensinar qualquer coisa, não. Uhum. O curso... Deixar claro, né? Isso aí. O curso é livre porque ele não tem reconhecimento do MEC. Então, ele é um curso livre. Né? Por isso é que tem essa terminologia. Mas sim, não é... É tanto que essa terminologia tem que vir logo após bacharelado e não após teologia. Porque senão fica a teologia livre. Senão fica a teologia livre. Então, essa terminologia tem que vir junto da expressão bacharel, bacharelado. Lembrando que essa questão, Marlete, do reconhecimento pelo MEC, que é o Ministério da Educação, exigem algumas disciplinas e algumas posturas que comprometem a confessionalidade, né? Isso. Por isso que muitos cursos teológicos não confessionais são reconhecidos por isso. E nem tem o interesse, né, de ir para o reconhecimento, porque senão vai comprometer o currículo. A qualidade também do curso isso. Vai ser outra, né? Inclusive o que vai ser ensinado, porque tem que abrir para professores de qualquer credo religioso, qualquer ideologia de gênero, não é?
Qualquer filosofia. qualquer né? filosofia, Secular pois e é. tal. Então, Eu achei interessante porque eu vi certa vez é o curso teológico do pastor Gunaberg. Esqueci o nome. Ele diz assim no site: nós não reconhecemos o MEC. É o contrário. Ele fez o contrário. Mas a mensagem que ele está passando é essa, né? A gente não reconhece que o MEC tem uma capacidade de fazer uma análise teológica da coisa, né? Da confessionalidade. quando o MEC começou a reconhecer os cursos de teologia, assim como os cursos a nível de terceiro grau que eram dados nas Forças Armadas, começou a fazer a convalidação, então não tinha essas exigências. Depois fechou as convalidações e o MEC passou a trabalhar direto com as escolas teológicas. Aí foi aí que vieram normas que liberam, que dá essa liberdade, eu acho que é imposição, não é liberdade, de ter pessoas de qualquer credo religioso, né? Qualquer filosofia de vida. É porque compromete a doutrina, né? A confessionalidade. Porque as escolas teológicas, as instituições de ensino teológico, pelo menos das Assembleias de Deus, foram criadas para quê? Para preparar obreiros. A princípio era para preparar obreiros. Depois abriu mais o leque e aí qualquer membro pode fazer o curso de teologia, desde que seja membro de uma igreja evangélica e esteja em comunhão. Sim. Não basta ser só membro, tem que estar em comunhão e tem que levar carta de recomendação. Isso, né? O pastor tem que assinar. Exatamente. Entendi. Bom, mais implementação. Outra coisa que o pastor Gesiel nos pediu, né? Foi que abríssemos extensão do IBMC em Bangu. Quando a gente fala do Rio de Janeiro, a gente fala de Bangu, mas se lembrando do presídio, né? Mas é um bairro. Porque a Ilha do Governador tinha congregação lá nesse bairro chamado Bangu. Então, ele pediu que abrisse uma extensão, não era o núcleo, é uma extensão do IBMC em Bangu e outra em Duque de Caxias. Nós abrimos extensão nesses dois lugares. Sim. Na nossa época. Tanto que precisamos comprar um carro. O IBMC comprou um carro durante a nossa gestão lá para atender essas demandas. Porque como ele era extensão, os professores iam da sede, professor, material, tesouraria, secretaria, ia tudo da sede para a extensão. Então, por orientação do pastor Gesiel, compramos um carro. Né? O próprio instituto foi quem comprou o carro para essas demandas. Sim. E mais a biblioteca, sim, né? Aí outra coisa que fizemos foi uma reforma. Eu já disse aqui que o instituto era na igreja, mas era na parte baixa, no subsolo, onde tinha 10 salas de aula. E nós fizemos uma obra lá reformando e fizemos a biblioteca. Fizemos também a biblioteca, porque a biblioteca não era exatamente uma biblioteca, era uma sala que era de outra, tinha outra finalidade e tinha umas estantes. Era um improviso. Era um improviso. Aí nós fizemos uma sala, um ambiente mesmo de uma biblioteca. E foi feita essa biblioteca e, graças a Deus, eu acho que até hoje tem essa biblioteca lá. Que mais? Outra coisa que nós tínhamos lá, e por incrível que pareça, que em Natal não tem esse costume, mas é porque aqui tudo é muito perto. Mas lá no Rio as coisas não são tão perto.
Então lá tinha uma lanchonete e ele colocou essa lanchonete na nossa gestão e que a gente cuidasse da lanchonete. A lanchonete abria de 7 horas da manhã, funcionários da igreja tomavam café da manhã lá nessa lanchonete e ela era a última coisa que fechava na igreja. Se tivesse um congresso de jovem, entrava de meia-noite. Era 24 horas quase. Era quase 24 horas. Porque iam jovens de outras localidades que ficavam hospedados na igreja e a cantina tinha que atender a essa demanda também. Uhum. Então, Aí o nome era Lanchonete Missionária? Era Lanchonete Missionária. E para você ter ideia, os missionários da Ilha do Governador, quando eles chegavam, quando eles iam visitar a igreja ou de férias, eles não pagavam lanche nenhum, nada do que eles utilizassem ou consumissem dessa lanchonete, eles pagavam. E essa lanchonete ainda contribuía para as missões. Sim. Ainda contribuía para as missões. Por isso que era a lanchonete missionária. Então foi um tempo muito produtivo, né? Nesse período lá no Rio de Janeiro. E eu imagino o aprendizado, né? A escola que vocês tiveram com o pastor Gesiel, né? Uhum. Porque até hoje, quando a gente escuta o pastor Gesiel, a gente aprende, né, com ele. Aprende com ele ensinando no púlpito, eu imagino, em vida, né? Tendo contato com o ministério dele. Normalmente, no domingo, o nosso domingo era o seguinte. Eu saía de manhã de casa, né? Nós íamos para a igreja. Eu dava aula na escola dominical. Depois que terminava a aula da escola dominical, eu descia para a lanchonete. Se tivesse faltando um funcionário e precisasse de alguém ir para uma fritadeira, eu vestida de professora de escola dominical, eu ia para a fritadeira. Aonde precisasse, a gente estava ali. E só saía dali depois que a igreja fechava, depois que não tinha mais ninguém na igreja, era que a gente fechava a lanchonete para ir para casa. Muito bem. Aí o professor Marto teve que voltar. Foi transferido de novo para Natal. Ele pediu compulsória. Dessa vez ele não... Não foi transferido, opção, né? assim, ele pediu compulsória. Porque os filhos estavam crescendo e eles iam fincar raízes no Rio de Janeiro. O Rio estava ficando uma cidade cada vez mais violenta e a gente não pretendia ficar morando no Rio de Janeiro por causa dos filhos, né? Porque certamente iriam casar e se casassem a gente não ia embora. Ia ficar lá, né? Sim. Então... Antes deles começarem a namorar lá... já estavam começando, ele pediu compulsório e a gente veio embora. Sim. Aí chegando aqui, a senhora, obviamente, com já todo esse arcabouço, né, de experiência na área teológica, retorna para a Estiadeb e agora como é que se deu essa parte Olha, a primeira do coisa retorno e já o trabalho, né, na Estiadeb? Quando nós chegamos, nós voltamos no ano de 1995. Eu vinha tão cansada da rotina do Rio que eu fui convidada para dar aula na Estiadeb. Eu disse, deixa eu terminar esse ano em casa para descansar e depois eu vou para a Estiadeb. Aí em 96 eu retornei à Estiadeb como professora. Sim. Aí precisou de uma coordenadora pedagógica. E aí eu fui convidada a assumir a coordenação pedagógica da Estiadeb. Então, mais ou menos
no meio do ano de 96. E Mas, efetivamente, eu conto a partir de 97. sim. E as direções, no caso, as gestões da STADEB? Olha, eu passei por algumas, eu vou citar aqui. Então, a primeira foi o pastor Elinaldo, que foi exatamente o que foi comprar a prata, A Pepita. as pepitas de Sim, prata, né? exato. Quando nós voltamos, não era mais o pastor Elinaldo. Mas, quando eu estudei na STADEB, era o pastor Elinaldo. Ele era o diretor. Quando eu dei aula, inclusive, como eu já disse, foi ele que foi Sim. comprar as pepitas de prata, Uhum. né? Então, aí quando eu entrei, era o pastor Varela, o doutor Sim, Varela. Pastor Varela também foi O pastor diretor, né? Varela foi diretor. Depois do pastor Varela, veio o pastor Edson Oliveira. Sim. Depois do pastor Edson Oliveira, novamente o pastor Varela. Então, eu passei por 2 gestões do pastor Varela, com esse intervalo que foi o pastor Edson de Oliveira. Depois, nós passamos pela professora Milde. Essa foi a direção que durou mais tempo, que ficou mais tempo. Porque eu não sei se você sabe, os amados ouvintes, que diretor de escola teológica, pelo menos aqui na STADEB, é um cargo comissionado. E Uhum. pelo estatuto, a duração é 2 anos, podendo ser trocado, dependendo da necessidade que o pastor tenha de mandar aquele obreiro ou aquela pessoa para uma outra função, no outro lugar, ou então ele permanecer. Então, mas o tempo, normalmente, pelo que está no estatuto, são 2 anos. Agora, eu lembro que a STADEB, ela passou também por um período de escola comum, posso dizer assim, ensino fundamental, né? Passou. Foi em Na que época do momento? pastor Varela, o pastor Elinaldo havia comprado aquele terreno onde tem o prédio hoje, onde funcionam as salas de aula da STADEB. O pastor Elinaldo havia comprado aquele terreno. E aquele terreno foi projetado a escola e com vistas à escola de primeiro grau. Então, aquele prédio tem 10 salas de aula. Tem cantina, tem toda a estrutura, né, física no prédio. Uhum. Foi construído na época do pastor Varela. Mas a escola de primeiro grau não deu certo naquele prédio, naquele endereço, porque ali tinha escolas públicas com vagas sobrando. Tinha escolas particular e o acesso era muito complicado. Você sabe que uma escola onde tem ensino fundamental, tem o pré-escolar, precisa de ter acesso para os pais deixarem os filhos e depois retornarem para buscar. E ali não, aquele ambiente ali não tem como fazer isso. É uma rua estreita, É uma né? rua estreita e é uma rua que é ladeada de ruas de grande movimento. Isso. A São José, a São João e a Bernardo Vieira. Sim, um fluxo muito grande. O fluxo muito grande. Então não era viável uma escola de primeiro grau ali. Mas ela ainda funcionou durante quanto tempo? Ela durou, eu não estou lembrada exatamente quanto tempo, Mas foi mais de ano. mas foi uns 3 ou 4 anos que ela funcionou. Inclusive, ela fechou na gestão da professora Milde, Sim. porque não tinha mais como sustentar. Ela não tinha como se sustentar. O número de alunos era muito pequeno, não tinha como se sustentar. Então, teve que fechar a escola de primeiro grau, que inclusive o nome era Pastor João Batista. Sim. O complexo era CETAD.
Mas a escola em si, de primeiro grau, tinha o nome de Pastor João Batista. Certo. Aí depois da irmã Amilde. Depois que a irmã Amilde saiu, aí quem assumiu de imediato a direção da Estiadeb foi uma junta administrativa, que foi composta pelos pastores Israel Caldas, Clauber e o professor Arimatese. Essa gestão ficou até que o pastor decidisse quem iria ficar, quem ele iria colocar como diretor da Estiadeb. E aí quem assumiu a direção foi Clauber Maia, o pastor Clauber Maia. Sim. Ele ficou durante um tempo. Depois desse tempo, quem assumiu foi o pastor Oséias, né, que passou para o Senhor na pandemia. Isso. Durante o período da pandemia. E foi um pouquinho antes, né, da pandemia, na gestão dele, que eu entrei no quadro de professores. Aí o pastor Oséias passou para o Senhor no período da pandemia. E aí quem substituiu, e temos até hoje, é o presbítero Sérgio Lins. Sim. Ele está na direção da escola até hoje. Graças a Deus. Irmã Arlete, antes de ir para a questão do currículo, uma pergunta, assim, nesse tempo que a senhora passou no Rio de Janeiro, nesse contato com a formação teológica, a escola lá, e o tempo que a senhora passou aqui na Estiadeb, tem alguma semelhança, alguma diferença? Como é que a senhora avalia essa questão de lá e de cá? Porque o Rio de Janeiro me parece assim muito próximo de São Paulo ali, então parece que é muito movimento, né? A demanda é muito maior. E aqui já parece ser uma coisa mais tranquila. Ou eu estou errado? Como é? Olha, em relação a que você está perguntando... O perfil dos alunos, se são pastores, se são apenas membros. Igual aqui em Natal, né? Mas as duas são similares. Então, lá tanto tínhamos pessoas que eram dedicadas, tinha alguma atividade eclesiástica, né? Não tinha mais tanto por causa do tempo da aula. É tanto que o pastor pediu que eu preparasse um curso para os obreiros, como aqui também. Aqui nós só temos um número maior de obreiros quando entrou o curso, o CTO, que deu a oportunidade para que eles pudessem estudar em dias alternados ao culto nas congregações. Sim. Então, isso aí é semelhante. Né? Não tem muita diferença. É semelhante. E uma outra coisa que a gente pode ver também é que as pessoas que procuram estudar em escolas teológicas são motivadas por diversas coisas. Sim. Tanto lá quanto aqui. Lá ainda tínhamos, quando eu assumi a coordenação, no Rio nós tínhamos internato. Então, além do curso à noite, nós tínhamos um internato com alojamento masculino e alojamento feminino. A pessoa fazer o curso? Morava. Não era para fazer o curso, morava lá. Sim. Tanto nós tínhamos moças como rapazes. Então, eles moravam no instituto, tinha a casa deles. Aí depois começou a surgir problemas e o pastor Gesiel fechou o internato. Ficou somente com o curso à noite. Sim. Então, no final das contas, é tudo igual, porque é Brasil, né? E do jeito que tinha alunos que davam trabalho lá, aqui também. Sim. Aqui também tem alunos que dão trabalho. É porque não é Brasil, é gente, né? Porque é gente, exatamente. É gente. E aí,
vamos para as grades curriculares, né? E os reajustes. Olha, a grade curricular é uma coisa que mexe com algumas pessoas, né? Mas a gente tem que ver que a grade curricular, ela é uma grade estabelecida, relativamente estabelecida, pelas diretrizes e bases do SEC-CGADB. Então, a escola teológica, ou a instituição de ensino teológico, que é reconhecida pelo Conselho de Educação e Cultura Religiosa da nossa convenção, para fazer jus a esse reconhecimento, ela tem que observar o que o Conselho está orientando. Então, não é porque a instituição de ensino é no Rio de Janeiro ou é aqui em Natal que pode chegar e modificar a grade curricular, não. Já tem um direcionamento comum. Tem um direcionamento. Inclusive, as disciplinas já estão lá. O que pode acontecer é o que nós observamos na seção 5, inclusive eu coloquei aqui e até transcrevi. Sim. Né? Na seção 5, no artigo 44, o que uma instituição de ensino pode fazer, o que é reservado a ele, é que cada instituição que é reconhecida, né, pelo SEC, ele tem o direito de alterar a grade curricular do curso avançado, que teve uma época que chamava avançado, né, e bacharelado em teologia. Olha só qual é a ressalva aqui. Desdobrando as disciplinas obrigatórias em sequências e interação lógica. Eu não posso, porque hoje eu assumi a diretoria de tal instituição de ensino. É reconhecida pelo SEC-CGADB? Aí eu posso, ao meu bel prazer, mexer naquela grade, tirar a disciplina, colocar a disciplina? Não. Pode desdobrar ela. Pode desdobrar. E o que é esse desdobramento? Vamos dizer que vamos trabalhar com Antigo Testamento. Então, em Antigo Testamento, eu posso trabalhar o Antigo Testamento. Pentateuco, os 5 primeiros livros, os 5, né? Depois vem os livros históricos, depois poéticos, depois proféticos. Aí, nesse desdobramento, o que eu posso fazer com os livros proféticos? Eu posso botar Profetas 1 e Profetas 2 e seguir aquela orientação bíblica, Profetas maiores e Profetas menores. Ou então eu boto, porque o conteúdo é vasto, né? É muito conteúdo. Então eu posso desdobrar da seguinte maneira, pela ordem cronológica. Ao invés de botar profetas maiores e profetas menores, como a gente tem na Bíblia, eu posso colocar por ordem cronológica e desdobrar em Profetas 1 e 2. Aí eu posso fazer isso. Mas eu não posso tirar uma disciplina e colocar uma disciplina porque eu vi lá na faculdade, achei interessante. Tipo assim, então eu vou trazer para profetas menores eu vou tirar da grade. Não pode tirar, não. Pode, né? Não, é disciplina obrigatória. Entendi. O que eu posso fazer é agrupá-los por ordem cronológica. Posso agrupar maiores e menores, como está na Bíblia, porque os maiores são aqueles que escreveram mais. Não é a importância da profecia, mas é porque o conteúdo do livro daquele profeta é bem mais vasto do que o conteúdo do livro de um profeta que foi classificado como profeta menor, que muitas vezes tem 3, 4 capítulos. Sim. Né? Ou nos livros poéticos pode ter a disciplina chamada livros poéticos, mas poderia ter uma disciplina só com o livro dos Salmos. Poderia. Se a carga horária da escola permitir
que não permite, não tem como. Sim, porque tem aquela Porque quantidade de tem- horas fechadas, né? Exatamente. Aí teria que alterar uma outra disciplina para Teria fazer. que prejudicar, Sim. teria que sacrificar uma outra disciplina e que deve estar dentro dos componentes curriculares que são disciplinas obrigatórias. Sim. Entendi essa parte aí. Né? Aí o que eu quero dizer com isso, aqui o que a gente pode entender com isso, é que essa norma, ela inibe as instituições de ensino de ficarem mudando. Por exemplo, você assumiu a direção de uma instituição de ensino teológico. Aí você diz, não, eu vou modificar essa grade, vou tirar esses componentes aqui e vou colocar esses. E faz. Aí eu chego para lhe substituir. Olhei, não gostei. Aí vou tirar esses componentes aqui, vou substituir por outros. Depois de 10 anos. Mudou o curso. Já é outro curso. Não é mais curso de teologia. Pois é. Então, eu acho que essa norma é para inibir esse tipo de comportamento. Sim. Por quê? Porque isso acontece? Acontece. Isso acontece. Uhum. Então, eu acho que essa norma, ela inibe as instituições de desviarem para outras coisas. Afinal de contas, o curso foi criado para preparar obreiros. Certo. E não é com filosofia que se vai preparar obreiros, é com Bíblia. É porque eu sempre costumo colocar, né? Costumo não, até faz parte da disciplina mesmo mostrar que a filosofia ela é uma ferramenta para a teologia. Não pode inverter as coisas, né? Exato. Porque senão eu vou dar ênfase mais à filosofia do que à teologia e deixa de ser uma formação teológica para ser filosófica, né? Inclusive, um curso para ser considerado um curso a nível de bacharelado, a nível de terceiro grau, ele tem que ter uma certa carga horária de filosofia, de sociologia, tem que ter língua estrangeira. Não é só porque está lá nos componentes curriculares sugeridos pelo SEC-CGADB. É para ele ser considerado um curso de terceiro grau, um curso, né, de bacharelado livre. Ele precisa ter uma carga horária de disciplinas da área de humanas. Sim, entendi. Agora sobre a grade curricular da STADEB, né? A carga horária. Bem, o mínimo, a carga horária mínima de sala de aula para o curso de bacharelado livre é de 1.800 horas-aulas. Mínimo. Mas essa carga horária, ela pode subir dependendo de como a escola trabalha com os alunos. Porque o que o aluno faz extra classe, ele também não está estudando. Se ele pesquisa, estou falando do curso presencial. Se ele vai para a biblioteca num momento que não é um momento de aula, dentro de 4 paredes, mas ele está estudando, ele está aprimorando, ele está construindo conhecimento teológico. Uhum. Então, inclusive, o TCC dele pode ser contado também com a carga horária que aumente essas 1.800 horas-aulas. Mas o mínimo, para ser considerado um curso a nível de terceiro grau, bacharelado livre, tem que ter no mínimo 1.800 horas-aulas. E do curso médio? 1.080. 1.080, né? E eu não trouxe a carga horária do básico, porque a gente não tem demanda para abrir uma turma de básico, né? Básico é aquele aluno que não completou, no caso, no nosso contexto, o ensino fundamental 1.
ele não complementou, então ele não tem como comprovar essa escolaridade. Então ele pode fazer o básico. Então, se aparecer esse tipo de aluno na STEADEB, eu matriculo ele no curso médio. No curso médio. No Rio de Janeiro, eu tive aluno que não sabia escrever. Mas nem por isso eu deixei ele de fora. Eu matriculei ele e o certificado dele era como participante, ouvinte. Eu não podia dar para ele um certificado de curso médio, mas um básico, aliás, até nem básico. Eu tive um aluno que não sabia escrever. Então, a prova dele era oral. Eu tive mais de um aluno assim, que não tinha condições de escrever. Então, eu aconselhava aos professores que fizessem uma avaliação oral com eles. Mas e assim, eles o interesse, estudavam. né, pelo conhecimento. Pois é, você já pensou? Uma pessoa chega, irmã Arlete, eu gostaria de estudar, mas eu tenho essas limitações. Não, você não pode estudar. Deus me livre e guarde de fazer uma coisa dessa. Deus não me botou ali para isso, não. Muito bem. Uhum. Agora, irmã Arlete, a gente está caminhando já para o final da nossa conversa. Eu queria falar sobre essa importância, né, da formação teológica para os obreiros e os crentes em geral. A gente está falando aqui desse contexto da formação teológica. Eu perguntei à senhora o perfil se diferenciava lá do Rio para cá, e a gente viu que tanto tem o caso dos obreiros como dos próprios membros. Mas, de maneira geral, assim, por que é importante uma formação teológica? Olha, a gente vai buscar resposta para isso aí na própria Bíblia. Eu gosto muito do texto que está lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, e o versículo 15, que diz o seguinte. Olha a palavra que começa, procura. Quando eu digo procura, quando eu penso em procura, quem tem que procurar? É Deus que vai procurar você? É você que procura. Então, eu acho que qualquer membro, qualquer pessoa, qualquer crente tem que procurar. Mas procurar o quê? Apresentar-se a Deus. Mas a gente se apresenta a Deus de qualquer maneira? Aprovado. Veja que como esse texto, quando a gente começa a analisar, a gente vê que não é só para obreiros, não. Porque o texto diz o seguinte, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Quer dizer, a pessoa aqui pode não ser obreiro, mas tem que ser aprovado como se fosse um obreiro. Então aqui, na minha concepção, está incluindo as duas classes, obreiros e único e exclusivamente membros. Aí ele vai dizer depois como é essa aprovação. Pois é, aí a gente vai continuar, que a gente vai continuar o texto. Mais difícil. Olha, é como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então, quem não estuda a palavra de Deus, quem não procura conhecer a palavra de Deus, tem de que se envergonhar. Então, para eu não passar vergonha, eu vou fazer teologia. Eu vou estudar a palavra de Deus. Porque você lê a Bíblia todo dia, 3, 4 capítulos, até um livro inteiro, é uma coisa. E você estudar é outra. Sim. Ler é uma coisa. Aquela chamada, tem a leitura devocional, né? Exato. Mas a leitura devocional não é um estudo. Não, não é um estudo. É tanto que a gente lê a Bíblia, não sei quantas vezes, aí tem dia que a gente se depara com um versículo e diz, e tem esse versículo aqui, eu não me lembrava não. Será que eu não li? Ou será que eu li? Por quê? Porque só leu. Quando a gente estuda, é diferente. A gente deixa registrado na memória. Quando eu li a Bíblia toda, porque eu li a Bíblia toda, mas eu não li ela na sequência. Né? Eu sei que eu li a Bíblia toda porque eu li todos os livros da Bíblia. Né? Mas quando eu fiz essa leitura, eu tive a impressão que eu não tinha lido.
Pois Porque eu li somente para fechar, né, o quadro de leitura. Dá tempo eu contar uma história de um aluno lá no Rio de Janeiro? Dá. Um pastor. Quando a gente abriu a extensão de Bangu, ele pôde estudar. E, inclusive, ele ia com a gente no carro que foi comprado para as demandas das extensões. Porque ele morava na ilha, mas ele não tinha, na época não tinha o curso para os obreiros. Então ele começou a fazer em Bangu e ele ia com a gente. E um dia de volta, ele disse: Marlete, eu sou pastor, eu sou pastor, sou crente há muitos anos, sou pastor, mas agora depois que eu estou fazendo o curso de teologia, é como se eu estivesse lendo a Bíblia outra vez, com outra visão. Ele disse: mas eu sou pastor. Mas a visão que eu estou tendo é outra, porque eu estou agora estudando. Eu não estou mais só lendo. Eu estou estudando. Sim. Então, tem diferença? Total. De quem faz e de quem não faz um curso de teologia? Mas aí eu quero terminar o versículo. Sim. Que diz o seguinte: e que maneja bem a palavra da verdade. Eu vi uma vez no templo central uma consagração para presbíteros e o pastor celebrante daquele ato deu uma referência e mandou que os obreiros que estavam ali, que iam ser consagrados a presbíteros, que abrissem a Bíblia. Eu estava sentado na bancada do Rosa de Saron. E eu vi 2 obreiros que não acharam a referência que o pastor citou. Folhearam a Bíblia para um lado, para outro, para um lado, para outro. Eu tenho a impressão que eles não sabiam nem se era no Antigo ou se era no Novo Testamento. Eles não encontraram. Então, esses manejam bem a palavra da verdade? Não. Então, veja a importância que é fazer um curso de teologia. Muito bem. É muito importante. E tem um outro aqui que eu acho interessante, né? Demais esse. Porque fala do ensino, né? Do ensinar ao outro sem ter aprendido. Sem ter aprendido. Lá em Deuteronômio 6, né? Diz esta palavra que hoje põe no teu coração. Estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Coração. E as intimarás ao teu filho. Mas primeiro tem que... Mas eu tenho que primeiro aprender. Como é que eu vou ensinar alguém se eu não aprendi? Por isso que eu gosto desse texto de Romanos. Dentro desse contexto, sim, né? Que diz: tu, pois, quem ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Muito bem. Primeiro eu tenho que aprender, para depois ensinar. Bom, Marlete, tem muita história, né? Tem. Mas eu queria concluir pedindo para a senhora, depois de todo esse momento, esse tempo de experiência, né? Que a senhora passou, e também agora dessa palavra do reconhecimento da necessidade da formação teológica, eu queria que a senhora desse um conselho final, né, para os nossos telespectadores sobre a importância do estudo teológico, né, e estimulando para essa formação. Olha, eu quero começar essas considerações finais indo lá para Oséias, profeta Oséias, que o Senhor disse que o povo pereceu por falta de conhecimento. Então, se nós não temos conhecimento bíblico, se a gente não conhece a palavra de Deus, se a gente só lê como numa situação do devocional, se a gente não se aprofundar, não construir conhecimento, nós estamos fadados a quê? Destruição. A destruição. Lá em Josué capítulo 1, e o versículo 8 diz que esta palavra não se aparte da vossa boca.
Porque se você estudar a palavra, ela vai lhe ajudar na sua vida. Logicamente que o texto não está dizendo exatamente essas são as minhas palavras, né? Mas é isso. Para a gente se conduzir bem. Então tem que conhecer a palavra de Deus. É a Bíblia. E a Estiadeb se propõe a ensinar a Bíblia. Tem disciplinas que são similares, tem disciplinas que são paralelas, lógico, que tem que ter. Mas a fundamentação de todo o ensino teológico é a palavra de Deus. É a Bíblia. Muito bem. Então, vá fazer um curso de teologia. A Estiadeb está lá, de portas abertas ali esperando. Né? Tem uma carga horária, tem uma grade curricular do bacharelado com 60 disciplinas, do curso médio com 30 disciplinas. Você pode assistir aula de segunda a quinta-feira, fazendo o curso de bacharelado, ou o curso médio em dias alternados, segundas e quartas, né? Também com duração de 3 anos, porque só são 2 dias na semana. Mas a escola está de portas abertas. Eu, professor Ananias e outros mais, estamos lá esperando você. Muito bem. Olha aí, Marta. O Marta está aqui atrás das câmeras. Aquele corte que tem você e eu, vamos substituir agora para Marlete, viu? Convidando para este ADEB. Bom, Marlete, eu quero agradecer a sua participação, que abrilhantou o nosso espaço aqui, mas com mais informação a respeito da formação teológica, e quero lhe passar uma lembrança. Uma lembrança, não, eu sempre digo lembrança, mas é um presente. Lembrança que já vai ficar se lembrando quando estiver cuidando. Com certeza. Tá bom? Viu? E muito obrigado. Eu é que agradeço. E antes de fechar minhas palavras, encerrar minhas palavras, o que eu quero dizer para o amado ouvinte, que quem está aqui não é Arlete. Quem está aqui é um instrumento, Arlete. Quem opera é Deus. Sim. A gente só faz as coisas pela misericórdia e graça do Senhor. Se eu cheguei até aqui, é que o Senhor me preparou, eu posso dizer, desde o ventre, para hoje estar aqui. E a prova é que eu não queria fazer faculdade em letras, e foi em letras que eu fiz, e a entrada foi língua portuguesa. Muito bem. Porque o Senhor me preparou para isso. Ele que e o Senhor conduziu, tem me trazendo, né, me conduzindo, e eu não quero um dia mais nem um dia menos da vontade do Senhor aonde eu estou. Agradeço. Eu gosto muito de planta, Marta que eu diga, né? Eu gosto muito de planta. Obrigada pela jiboia. Tá muito bem conservada, muito bonita. Obrigada. Levar um pedacinho da gente pra casa. Pois é. Amém. Então, que Deus abençoe e que vocês todos sejam abençoados, né, e enriquecidos com esse testemunho e essa trajetória da irmã Arlete na coordenação das escolas teológicas, né? Tá bom? Deus abençoe a todos e até os nossos próximos episódios.